a gente tem que ensinar o caramelo a liderar. Reconhecer o valor do caramelo, né? Reconhecer o valor do caramelo. Então, acho que isso a gente já tem feito e a gente tem trazido muito isso, né? Que o caramelo tem suas fortalezas. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu vou reproduzir um episódio que a gente gravou diretamente dos Estados Unidos, onde a gente inaugurou um estúdio de podcast do Distillery Labs, que é um hub de inovação que fica lá na cidade de Peoria, nos Estados Unidos, no estado de Illinois, né? Quando a gente encontra outros podcasters, logo a gente quer gravar, né? E nessa viagem estava o Cláudio Goldbach, que é do podcast Boteco 4.0, e o Eymar Barroso, do podcast Eu na Indústria. A gente trouxe uma convidada também muito especial, que foi a Nayara Galiani, do Senai Mato Grosso, e ali a gente bateu um papo super legal sobre as nossas impressões da viagem, né? Foi uma missão técnica que a gente fez para o estado de Illinois. Trouxe também vários insights do que a gente pode ainda fazer melhor no que diz respeito à inovação e o agronegócio. Então, firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cláudio do Boteco 4.0. Aqui é o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast. Eymar do Eu na Indústria.com. E hoje nós estamos aqui com Nayara Galiani, não é isso? Olá, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui. Nayara, onde nós estamos? Estamos em Peoria, estado de Illinois, Estados Unidos. E onde especificamente em Peoria? Distillery Lab. Paulo, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Estamos aqui gravando, né? Peraí, deixa eu ver se eu acho o barulhinho aqui. Acha aí. Vamos tentar de novo. Eymar, o que a gente tá fazendo aqui? Nós estamos num evento de internacionalização de empresas e conhecer também um pouco o mercado do agro e da indústria da região de Chicago, onde a gente passou uma semana, né? E agora em Peoria, todos no estado de Illinois, Estados Unidos. Legal. E Paulo, agora... Sério, agora? Agora sério. Desculpa aí, que eu não gosto de ser muito sério. Eu também não. Mas, pelo teu ponto de vista, o que a gente tá fazendo aqui? Cara, assim, ó, muito interessante a gente conhecer um pouco, aprofundar um pouco na cultura do país, né, em especial aqui da região, e conhecer um pouquinho mais aprofundadamente o agronegócio como um todo, né, não apenas as fazendas e tudo mais, mas o potencial que a gente tem para industrializar também a produção, né, a gente vem do estado que é o Mato Grosso, que é muito similar aqui em termos de produção agropecuária, né, mas que ainda peca um pouco na indústria. Então, é legal ver o que eles fizeram aqui ao longo dos anos e, de repente, pegar um pouquinho do que a gente viu aqui e levar para lá. Legal, falando em indústria, nós estamos aqui com alguém que representa o Senai. Nayara, o que é o Senai e o que o Senai está fazendo aqui? Beleza, Cláudio. O Senai, ele tem a responsabilidade de aumentar a competitividade da indústria. E há mais de um ano, o Senai Mato Grosso iniciou uma jornada de relevância agroindustrial, de busca de relevância agroindustrial. Então essa missão faz muito sentido para essa jornada. A gente está aqui para buscar referência, fazer conexões e está sendo muito proveitoso. E o que você aprendeu até agora? Aprendi que a gente precisa trabalhar melhor em colaboração, né? Principalmente nos condados que a gente viu lá em Chicago, essa comunidade, o farm to table, o pensamento de agregação
agregação de valor, que é o que é preconizado pela indústria mesmo, né? Os aprendizados de agregação de valor, de trabalhar colaborativamente, está sendo bem valioso por aqui. Eu não quero ser o entrevistador aqui, mas eu vou fazer uma pergunta pro Paulo. Você é o host dos hosts. Não, peraí. Como assim? Não, é que eu poderia... Esse episódio vai sair em todos, mas é que eu tô muito curioso aqui, porque o Paulo trabalha na região de Mato Grosso. Isso. E assim, qual é o maior desafio que você vê hoje dessas grandes empresas do agro se tornarem indústrias? Qual que você vê que é o maior desafio? Cara, assim, ó, em termos de produção agropecuária, de tudo que, pelo menos, eu enxerguei aqui, a gente não perde nada, cara. Assim, a gente é até bastante evoluído em relação a eles em vários aspectos. Em especial, o como a gente maneja as nossas lavouras, né? Aqui, em especial, soja e milho. Em Mato Grosso, a gente tem soja, milho e algodão, pensando em agricultura, né? Então, em termos práticos, a gente, sinceramente, não vi nada fora do normal, né? Acho até que a gente faz melhor do que eles. Agora, o como a gente consegue trazer a visão da agregação de valor através da industrialização é um ponto importante. Por exemplo, Illinois é um lugar onde a logística é muito importante, muito interessante para você exportar, tanto que aqui não tem muitas agroindústrias, né? Se a gente pegar a indústria de etanol de milho, aqui ela não é tão forte como no Iowa, como a gente estava vendo ontem na palestra lá do pessoal do Soybean Association, né? Então, se a gente pegar o exemplo do Iowa e trouxer para o Mato Grosso, faz muito sentido, porque nós estamos longe, a nossa logística é ruim, então de repente vale a pena a gente agregar valor em determinados produtos que são commodities, como o soja e o milho, para a gente conseguir avançar nessa industrialização, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de desafios, que são institucionais. A gente tem uma logística péssima no Brasil, toda baseada em rodovias, né? Aqui a grande maioria é ferrovia e hidrovia, são as duas mais baratas, os dois modais mais baratos, né? Então a gente tem que olhar para cá, entender as particularidades, mas seguir num processo. Assim, a gente tem um produtor aqui, que é o Capelete, né? Que você consegue enxergar nele esse potencial, mas ele é 1 em 1 milhão, né? Sim. Então a gente precisa trazer isso com mais ênfase nos próximos anos, porque é uma caminhada, uma jornada bem longa, assim. Mas para essa jornada a gente vai precisar de um herói, né? Vai precisar daquele que dá o primeiro passo, né? Exatamente. Eymar, você vem da indústria, né? Então você está indo para o começo da cadeia, né? Para a produção de matéria-prima. E você ouvindo, então, do produto para a matéria-prima, vendo com esse ponto de vista, qual que você vê que é o grande desafio para essa agroindustrialização no Mato Grosso, e aqui sem filtros, tá? E qual que você percebe como grande oportunidade? Então, é algo que a gente já vem vivenciando isso no Brasil, e a gente viu que é muito comum aqui também, que é a mão de obra, inicialmente. A força de trabalho. A força de trabalho. Porque foi o que a gente já vem, nós lá no Brasil, a gente tem conversado muito sobre isso, que clientes nossos lá, por exemplo, no Melvin, existe uma troca de empresa muito grande, que as pessoas, às vezes, os bons, encontrando lugares melhores para trabalhar muitas vezes, e não tem aquela reposição da mão de obra, e aqui é a mesma coisa que está acontecendo também. Então, eu vejo que, e uma coisa que a gente aprendeu aqui também, né, que eles fazem bastante, principalmente para a parte do agro, é investir na base, né? Então, eles vão lá no ensino médio, capacitam as pessoas lá, já para poder fomentar com que elas tenham aquele interesse, né, de trabalhar, no caso aqui, muito focado pro agro que a gente viu. Então, acho que é um ponto, assim, interessante, e que é o grande desafio também que a gente tem lá, né, no Brasil. Eu reparei também que não é só no ensino médio, né? Eles estão trabalhando lá no primário, né? É isso aí. E eu acho que essa é uma diferença interessante, porque o Senai já faz um excelente trabalho no ensino médio, certo? E é histórico, né? O trabalho do Senai no ensino médio. Desde 1942. Exatamente. Mas trabalhar no primário, para mim, foi uma novidade. Ontem a gente teve uma palestra também com um aluno dessa força da agricultura... né? Future Farmers of America. Fazendeiros do futuro da América, dos Estados Unidos, na verdade. E ele estava com muito orgulho, usando uma jaqueta típica, né, estadunidense, e falando com orgulho daquela instituição. Aí você viu alguma coisa, você viu alguma oportunidade em relação a isso, tanto para a indústria quanto para o agro, vendo com a visão aí do ensino? Eu sei que tem vários chapéus dentro do Senai, mas pela visão do aprendizado do ensino. Não só pelo Senai, mas também pelo SESI, que tem
tem educação básica, e o próprio Senar também, que tem um papel muito relevante em qualificação, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de integrar a competência de várias casas, Senai, SESI, Senar, e fazer algo um pouco mais compartilhado, focado como o que a gente viu aqui, né? Desde o início, desde a formação básica, já ter um pensamento voltado para a agricultura, pensado também em agregação de valor. Então vejo uma grande oportunidade das casas se unirem, a gente somar, né, as competências, somar as forças para realmente fazer algo que faz mais sentido. Institucionalmente, a gente já tem, as instituições já existem, né? Essa foi uma fortaleza que eu percebi, que eles criam essas instituições, condado por condado ou estado por estado, enquanto que essa estrutura, interessante a gente ver que a gente já tem a instituição pronta. Então, na verdade, é melhorar a instituição ao invés de começar do zero. Isso, melhorar e não precisar fazer do zero. A gente pode unir e somar essas forças para um objetivo em comum. Legal. E quando você usa e veste o chapéu da tecnologia e da inovação, né? O que você vê de potencial? Onde você viu os pontos de conexão? Ontem a gente fez uma visita incrível no AgLab, que foi um dos lugares, né, que apoiou o desenvolvimento da penicilina. E ficou muito evidente aqui a importância da tecnologia e inovação, do desenvolvimento, da pesquisa para os avanços tecnológicos, né, para a teoria que a gente pode implementar. Então, também foi um baita de um aprendizado, assim, uma grande satisfação visitar um ambiente como esse e pensar que a gente pode estabelecer projetos em conjuntos, né? Então, abrir um pouco a cabeça de que não temos limite de região. Claro que a gente já sabe disso, mas ter essa oportunidade de visitar e fazer contato, ter acesso a algumas pesquisas que estão em desenvolvimento, isso é bem legal. E tem um ponto também que eu percebi ao longo da viagem, que é justamente isso, né? Nós somos tão bons quanto, sabe? O que nos falta talvez seja uma melhor organização, uma melhor governança no que diz respeito à educação, voltada para o agronegócio como um todo, que é a nossa fortaleza lá em Mato Grosso, né? Não adianta a gente querer investir em saúde e pesquisa em saúde, sendo que nós não estamos perto dos centros principais, né? Agora, a gente tem uma particularidade lá, é um estado que cabe uma Alemanha e uma França junta e tem 3,3 milhões de habitantes, né, cara? Então, é uma grande fazenda, né? Então, o Farm to Table é muito bonito aqui, porque nós estamos a algumas horas de Chicago, que é uma metrópole, mas quando a gente fala de Mato Grosso, nós estamos a 1.500 quilômetros da principal metrópole do Brasil, né? Então a gente tem os nossos desafios também, mas eu acho que essa união, essa governança, eu acho que é importante, eu acho que talvez seja o aspecto mais importante que a gente tem que aprender aqui com eles, né? Essa participação mesmo. Você sabe que quando a gente olha para esse lado, eles estarem muito próximo de uma metrópole parece uma grande vantagem, né? Você já se perguntou por que é tão difícil analisar o crédito rural no Brasil? O principal problema tem a ver com a baixa qualidade das informações disponíveis ou até mesmo a falta delas, o que implica em uma análise extremamente burocrática e custosa tanto para as empresas como para o produtor rural. E é para ajudar nisso que a Serasa Experian, a primeira e maior empresa de tecnologia focada em dados do Brasil, está no agronegócio, para apoiar seus parceiros tanto dentro como fora da porteira. No caso das empresas do agro, a Serasa Experian auxilia na prospecção, na análise de riscos de crédito de conformidade socioambiental e no monitoramento de safras. E os produtores rurais na identificação dos melhores parceiros comerciais e a traçar estratégias de sucesso para o seu negócio. Para conhecer mais sobre a Serasa Experian, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube, e entre no site www.serasaexperian.com.br/agro e confira soluções voltadas para o agronegócio. Seragro é Serasa Experian, o melhor caminho para o agronegócio. Analisemos por outro ponto de vista agora. A gente viu alguns preços, eu não vou falar os preços aqui porque eventualmente a gente não tem números suficientes para poder trazer um número médio, né? Trazer uma média de preços. Mas a gente ouviu alguns preços de dólares por acre que são extremamente chocantes. E por que acontece de ser tão caro? Porque os subúrbios estão avançando, consequentemente você tem uma terra que poderia ser cultivada que agora começa a ser moradia. Não se compara o valor que uma terra tem
para um uso ou para o outro uso. Consequentemente, existe uma pressão imobiliária muito forte. Então, assim, o que a gente está trazendo, um ponto de vista é, puxa, estamos longe, por outro ponto de vista é, olha que bom, temos terra muito mais acessível, né? Por mais que esteja caro no Brasil, quando a gente compara, né? Se diz caro no Brasil, tudo é relativo, né? Tudo relativo, eu estou pensando exatamente nisso. Então, que assim, abrir uma terra lá no norte de Mato Grosso, lá pode, você comprar a terra pode até ser barato, mas o que você vai pagar para derrubar e fazer todo o processo de agricultura, ele é tão caro quanto, sabe? Pode ser. Mas o que eu queria trazer é que o potencial que se tem de produzir alimentos em Mato Grosso e a partir daí distribuir para o mundo inteiro é impressionante. É impressionante porque é muita produção. E essa produção, então, ficou claro que a gente pode alimentar grande parte do mundo, né? Nós temos um mundo aí que está tendo acesso a mais bens de consumo, que está tendo acesso a mais riqueza no sentido mais de acesso a produtos e serviços. Então, temos aí a Ásia despontando, nós temos a África e nós temos boas relações com essas regiões, né? Nai, o que mais que chamou a atenção dessa viagem que ainda não terminou hoje? Nós estamos no 9º dia da viagem, temos um evento super legal aqui de conexões, mas fazendo uma retrospectiva dos 8 dias que se passaram, o que mais chamou a atenção? Bom, a própria conexão entre o grupo. Verdade. Isso não tem preço, né? O quanto a gente se conheceu melhor, né? Eu conheci melhor o Paulo, conheci melhor o menino Ney também. O quanto que a gente viu que tem possibilidade de uma amostra, né? Tem representante de indústria, do agro, tem representante de startup, o quanto que a gente pode junto desenvolver. Então, um ponto que chamou bastante atenção é assim, por que a gente não desenvolveu essas parcerias lá, né? Fez essas conexões lá. Porque a gente está em um ambiente propício para novas possibilidades, para mudança de cultura, para novas conexões. Impressionante, às vezes a gente precisa sair do país, emergir numa nova cultura para abrir a cabeça mesmo e estar mais apto, mais propenso a conexões. Então, isso para mim é o maior valor que a gente está tendo aqui, é essa abrir a cabeça, e não só a minha, né, mas eu acredito que de todo mundo que está fazendo parte da missão, para a gente se conectar melhor. E Mário, você já teve uma experiência assim de fazer viagem com outras empresas para outras geografias, então especificamente para a Alemanha e agora para os Estados Unidos? Falando especificamente dessas conexões, qual é o teu ponto de vista sobre isso? E segundo ponto que gostaria que se falasse, a gente visitou, não muitas, mas visitamos fábricas aqui nos Estados Unidos e você visitou várias já na Alemanha. E a indústria 4.0? Primeiro sobre as conexões, né? Eu acredito que essa viagem só está começando para a turma que está aqui. Isso é evidente, assim. Quando a gente foi para a Alemanha, hoje várias parcerias que existem hoje da nossa empresa, ela nasceu lá na Alemanha, né? E a gente até chegou a comentar com você recentemente que ela trouxe, né, vários benefícios para a gente depois. Nós conectamos com pessoas que talvez a gente não conectaria antes. Existe, às vezes você não faz um próprio negócio com uma empresa, mas aconteceu até recentemente de uma empresa querer uma solução. Eu falei assim, cara, essa solução não é eu que te ofereço, mas eu conheço a pessoa que vai te oferecer. E isso, você ter essa rede de empresas que você confia, que você sabe que elas podem entregar um bom produto ali também é bastante interessante, porque existe uma complementariedade no serviço. Então, com relação ao negócio, a gente sempre pensou nisso. Vamos lá para os Estados Unidos? Vamos. Por quê? Porque se a gente se trouxer a rede de conexões que a gente teve na Alemanha, vai ser excelente para a gente também. Com relação à indústria 4.0, então, eu não vi muito de indústria 4.0. A verdade é essa, né? Então, o que a gente verificou aqui, né? Então, assim, eu vi uma parte de silos, né, muito bem desenvolvida, mas eles têm um problema de mão de obra. A ordem de serviço é feita no papel, né? Não tem uma inspeção muito aguçada, igual eu verifiquei também. Então, assim, coisas que a gente viu no Brasil e a gente viu na Alemanha também, da mesma forma. E o processo produtivo também, muito pelo contrário, assim, até a parte de qualidade, né? Eles controlam no final, não controlam todas as etapas do processo. Então, assim, no Brasil, se você pensar um pouco nisso, você vai assim, poxa, mas... Então, assim, é o risco que eles assumem, talvez o negócio deles, fizeram uma análise ali, a gente espera e tal. Então, é o que eu vejo, assim, que eu entrei numa fábrica como se estivesse no Brasil, só que as pessoas falam inglês, ouvem música e usam bermuda. É verdade. Em relação à segurança do trabalho também, muito atrás, né? Exatamente, eu achei muito estranho, porque utilizando tênis convencional, muitas vezes desamarrado, então folgado, vamos dizer assim, né, que na indústria você não estaria. Eu lembro de estar na indústria e chegar pessoas para fazer entrevista de bermuda, eu falei assim, meu amigo, nem para fazer entrevista você poderia estar aqui, meia volta, depois você volta aqui, entendeu? Parece que a gente veio do futuro. Não.
Mas a gente vê coisas mais evoluídas, né, no Brasil. Não, exatamente. No Brasil, sim. Para mim, a indústria no Brasil, em N aspectos, ela está mais organizada, se a gente comparar para pensar, né? Questões de processo. Só um parênteses que é muito engraçado, porque eu vi isso muito ontem. No Brasil, às vezes a gente costuma dizer que a empresa é um puxadinho, né? A empresa tem um tamanho, ela vai crescendo, aí faz um puxadinho. Ontem a gente visitou uma empresa que para mim era um puxadinho. E quando não existe um processo produtivo, nesse canto faz isso, nesse canto faz isso, agora a gente vai atravessar para ir para o outro canto para fazer, e as empilhadeiras loucamente passando e buzinando, sabe? Então, coisas que as indústrias, muitas vezes, em questão de layout de indústria, eles tentam mudar para que você evite esse trânsito muito grande em determinadas regiões. Uma empilhadeira que estava num canto, a gente foi para o galpão, o mesmo o operador de empilhadeira estava no outro canto. Ou seja, né? Então, eles têm essa questão de movimentação muito grande também. A gente não tem uma amostra tão grande assim, nós estamos trazendo algumas impressões também. Exato. Né? Só para deixar claro isso. No domingo, que a gente trabalha domingo também, no domingo a gente teve a apresentação das empresas de base tecnológica, vamos chamar de Agritex e Inditex, que estão conosco na viagem. E nós temos uma pessoa aqui que não conhecia essas empresas. Eu conhecia algumas delas, Nai conhecia também, Eimar está em uma delas e conhecia outras. Mas vamos perguntar aí pela primeira vez, ao vivo. Paulo, qual foi a tua impressão? E aqui sem migué, tá? A gente trabalha aqui com... fazer uma média aí pra turma. Não precisa. Porque depois, afinal de contas, você pode simplesmente bloquear eles e tá tudo bem. Fala o que você sente mesmo, o que você sentiu na hora. Não, cara, assim, sendo bem honesto, acho que todas que estavam ali têm um grau de maturidade muito grande, né? A gente chama de startup por força do hábito, né, cara? Porque são empresas de tecnologia que já, muitas delas muito bem estabelecidas há algum tempo, né? Então, acho que eu gostei daquele dia porque eu tava vendo o pitch, eu tava conhecendo também, mas eu fiquei muito focado em ver o rosto dos americanos. Ah, legal. Então eu tava no fundo, eu via as apresentações e olhava pra cara deles. Via as apresentações e olhava pra cara deles, sabe? Pra nós, acho que assim, me surpreendeu bastante, né? A solução de cada uma delas. Posteriormente eu fui conversando com um a um em algumas que eu via que tinha potencial para algumas coisas que eu vejo dentro da fazenda, né? Mas a reação das pessoas daqui olhando o que vocês fazem, cara, eu achei interessante, sabe? Tipo, meu Deus. E tipo assim, às vezes a gente vem de lá pra cá e a gente acha que nós vamos fazer né? Na verdade eles fizeram pra gente. Hoje acho que nós vamos ter uma oportunidade de conhecer algumas empresas daqui, né? Vamos ver se a gente fala alguns né? Mas eu espero. Eu espero que sim. Mas a gente vai ouvir mais deles também. Mas isso é um ponto interessante, sabe? Porque assim, quando a gente vem numa missão dessa, ou uma viagem pra fora, muitas vezes a gente quer encontrar ou o pulo do gato, ou a bala de prata, o que eles fazem que eu não faço, que vai mudar o nosso negócio. Eu e o Igor, a gente tem um ponto muito nosso que é o seguinte: não necessariamente eu preciso ir lá e verificar o que de diferente que eu vou fazer. Só de saber o que eu tô fazendo, eu tô no caminho certo, e continuar seguindo daquela forma, continuar seguindo aquele trabalho, já é uma vantagem muito grande, porque você pega uma comparação a nível mundial. Sim. É interessante a gente aprender coisas novas, óbvio, né? Não vou dizer que a gente tá 100% preparado para tudo, sempre tem o que melhorar, mas fala assim, poxa, isso aqui eu faço bem, eu tenho cliente nessa área, o cliente tá satisfeito, ou então eu consigo desenvolver isso aqui, nesse quesito, assim, eu acredito que a gente consegue fazer um pouco melhor. Isso é bom, porque às vezes a gente tá querendo correr só atrás do prejuízo, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Mas na verdade existe às vezes a gente já tá desenvolvendo algo que de fato é muito bom, e tirar um pouco que o Claudio fala muito, que é a síndrome do vira-lata, né? Sim. A gente pensar que a gente é inferior, mas na verdade não é, nós somos complementares. Sabe uma coisa que eu acho legal também deles aqui, agora olhando um pouco na visão deles, né? A gente fala assim, espero que vocês venham aqui para aprender conosco, mas nós queremos também aprender muito com vocês. Em todos os lugares que a gente foi, né? Em todos os lugares que a gente visitou, a gente viu também essa réplica, né? Deles trazendo coisa pra gente e nós levando coisa pra eles, né? Então eu achei bem interessante, acho que é um pouco do mindset deles aqui, né? Dessa mentalidade de querer também aproveitar a visita, né? A gente tá numa região aqui que não digo que recebeu melhor a gente, mas você percebe que as pessoas vêm conversar conosco, vêm perguntar como são as coisas e aprendem com a gente também. Da mesma maneira que, a gente tá aqui aberto pra caramba pra fazer isso, né? Então a gente tá aqui pra aprender com eles. Acho que essa troca, né, que você
estava comentando, né, Mar? Eu acho que é super importante pro crescimento de todo mundo, né? Falando em receptividade, Nai, não é só a primeira vez nos Estados Unidos, mas agora, né, com uma missão de negócios, de tecnologia, de inovação. Como é que foi a receptividade? Porque a gente tem estereótipos, né? Então, considerando que a Nayara, antes de vir para cá, pensava e a Nayara do momento, qual é a diferença? Qual foram as suas percepções? E principalmente o que mudou? Sempre que fala sobre ir para os Estados Unidos, me gera uma certa repulsa. As outras vezes não foram tão legais as minhas experiências, né? Agora, claro que a gente está numa missão com um propósito bem definido, com um objetivo bem definido. Então, tanto em Chicago como aqui em Peoria, assim, foi sensacional, né? Está sendo, né? Está sendo sensacional, assim. Ontem, o evento que teve a receptividade, como o Paulo falou, né? As pessoas vinham conversar com a gente, tirar foto da gente, falar, seu tênis é legal, o que você faz lá, qual que é seu nome? Prefeita da cidade, né? Prefeita da cidade, né? Até falei pra minha família lá, Peoria parou pra nos receber, não tinha ninguém na rua, todo mundo tava lá. Então, realmente, assim, foi minha melhor experiência nos Estados Unidos, sem dúvida. Legal. Deu até vontade de voltar outras vezes. Mudou a perspectiva. O show mudou. Eymar, falando da tua fala anterior, me veio uma coisa que eu acho que a gente tem que ensinar o caramelo a liderar. Então, a primeira coisa, reconhecer o valor do caramelo, né? Reconhecer o valor do caramelo. Então, acho que isso a gente já tem feito e a gente tem trazido muito isso, né? Que o caramelo tem suas fortalezas. E aí o caramelo indo bem, mostrando o seu valor, ele tem que saber liderar. Porque se você não se permitia, certo? Você não sabia liderar. Agora você se permite, desenvolve bons produtos, desenvolve boas soluções, e aqui caramelo não é só as empresas de base tecnológica. Pensemos na agricultura. Quando a gente fala sobre como a gente faz e qual a produtividade que tem no Brasil e tudo isso, o pessoal todo fala, pô, é mentira, não é possível. Mostrar a fortaleza. Então, assim, o caramelo precisa aprender a liderar, você não concorda? Concordo. Concordo sim, porque eu acredito que a gente tem várias situações adversas, vamos dizer assim, que a gente convive, e isso aumenta a nossa capacidade de tomar decisão rápida, muitas vezes, de sair daquele problema, o que eu vou fazer. A gente estava conversando, várias vezes a gente conversou sobre isso recentemente, né? Vamos fazer uma apresentação para eles aqui, né? Então, assim, em 15 minutos a gente resolveu toda a situação. Então, eu acredito que esse é um ponto positivo que a gente tem, porque a gente conversou aqui, por exemplo, né? Dentre um ponto que eu acho que nós complementamos o americano é essa questão de lidar com essa diversidade. Um exemplo bobo, né? Mas que ontem o Alex comentou com a gente ontem, no Brasil é muito comum. Vamos supor que a sua conta deu, por exemplo, R$23. Às vezes você dá um valor a mais pra pessoa, né? Pra ela poder fechar o valor e você pagar pra ela o contrário. Eles não fazem isso. Ele te dá o troco a mais. Porque aí você vê que ele fala assim, cara, eu tentei fazer isso aqui 30 vezes. Então a gente vê que é uma mentalidade que, cara, não, eu aprendi aqui, é só assim, dessa forma. E a gente pegar essa questão de, a gente tem conhecimento de tecnologia, né? Também, nós temos. E às vezes a gente faz muito com menos, com recurso. Além disso, com essa possibilidade da gente fazer, se adaptar às situações, acredito sim que aí a gente consegue liderar, porque a gente tem uma visão das possibilidades e das possíveis falhas do que pode acontecer. É o jeitinho do bem. Exatamente. Não, o jeitinho brasileiro, na sua versão, quais são as vantagens? Sim. Eu lembro que numa dessas eu fui pra China em 2017. Vocês assistiram Procurando Nemo, não? Sim, com certeza. Não, Procurando Nemo tem a água viva lá, né? A hora que ela toma um susto, ela dá um peidinho assim e imobiliza, né? É igualzinho, cara. Se mudar, se sair um pouquinho da regra, a pessoa paralisa. Né? E o brasileiro não tem isso. Não, vem cá, a gente vai resolver, né? Ou vamos resolver isso aqui e o negócio vai pra frente, né, cara? Acho que a gente tem esse poder. E não é à toa que muitos CEOs de grandes companhias, diretores e tal, são brasileiros, né, cara? O mundo tá virando o Brasil, né? Porque ele tá ficando incerto, instável. Então, o mundo tá virando o Brasil e a gente pensa, puxa, parece que eu sei viver nesse negócio. Né? Exato. Então, Nai, a gente trouxe junto nessa missão duas pessoas extremamente importantes para o estado de Mato Grosso. Eu aprendi que não tem artigo, é de Mato Grosso, não com Mato em Grosso. Mato Grosso. Isso, então é só tirar o artigo. Quem são e qual a importância da vinda deles para essa missão? Poxa, muito mais que dois, né? Vou falar... Verdade. Eu tô falando de duas autoridades. Sim. E aí você traz aí
não só eles, tá? Então, por favor, desculpa até pelo... Não, um ponto bem importante é que ano passado, né, acho que foi em agosto, eu não lembro exatamente quando você trouxe essa oportunidade de a gente realizar a missão, pensei, será que vendendo internamente o pessoal vai comprar? É porque o objetivo é claro, mas os resultados, o impacto é médio e longo prazo. A gente está falando de transformação cultural, não é do dia para a noite, né? A gente não vai chegar lá com projeto, com recurso, com receita. Então, precisa de um investimento, precisa de uma mente aberta. E eu me surpreendi positivamente, né? Que o diretor do Senai, Carlos Braghini, o nosso presidente da Federação das Indústrias, Silvio Rangel, na mesma hora que foi apresentada a proposta, apoiaram e toparam essa loucura, né? Porque a gente está envolvendo aqui startup, envolvendo o Senai, Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, está envolvendo Famato, AgriHub, enfim, muita gente, assim, e é um baita de um risco, uma baita de uma oportunidade, tá mais para oportunidade. Então, a gente teve essas pessoas aqui e estão fazendo diferença e com certeza vão voltar com uma mentalidade ainda mais aberta e isso, com certeza, o Estado ganha, né? Porque são pessoas de influência. Então, o diretor do Senai está aqui com a gente, o presidente da federação. E nós temos um presidente de uma outra federação. Temos. O presidente da Famato, né? Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Paulo pode falar um pouquinho mais aqui. O Vilmontes está presente com a gente. Então, olha só a importância. Meu chefe. Que essa agenda Teu chefe, né? Também fala uma coisa. Né, ele não vai ouvir, então você pode falar. Tá? É o seguinte, essas federações, elas sempre se deram bem, sempre trabalharam juntos, sempre estiveram alinhadas. Cara, fala assim, a verdade. Assim, ó, a gente tem que entender o contexto, né? As federações são instituições que tem política envolvida, mas não necessariamente são politizadas. Mas então, bom, vocês conhecem bem o ser humano, né? Não preciso explicar o ser humano pra vocês. Se você conseguir me explicar, eu agradeceria muito. Pois é, cara. Então, assim, nem sempre houve esse alinhamento, né? Agora a gente começou um alinhamento interessante, até porque, se a gente for olhar a história aqui, onde a gente tá, o processo de como tudo aconteceu, a gente tem várias amostras do que tá acontecendo em Mato Grosso, no Brasil também, né? Algumas cadeias agropecuárias que aqui tem, se a gente foi, todas as vezes que a gente foi, no mínimo era a quarta ou quinta geração. É verdade. Mato Grosso nós estamos passando para a segunda geração agora, né? Então, o Mato Grosso é o que é hoje nos últimos 50 anos, cara. 50 anos foi ontem, né? Então, eu fico imaginando como que vai ser o nosso estado na quinta geração. Pensa nisso. Não, e tá gravado. Pois é. O Paulo é mais idoso ou menos novo? Vai poder se ouvir. Não, eu sou jovem há mais tempo, com licença. Não, vai. Eu não falei nada. Não, um ponto legal é que a gente tá com uma terceira geração aqui participando da missão, né? Isso, a gente tá, o que eu chamo de agroneta. O agrofilho, o agroneta. A gente tá com uma menina de 18 anos participando da missão e olhando pro futuro aqui, né? É verdade. É bem legal também olhar para ela concentrada, aprendendo, tirando lições aqui dessa missão, interagindo com a gente. Sim. Isso tá incrível, assim, uma diversidade de áreas, diversidade de idade, diversidade de culturas. Se tem uma palavra que marca essa missão aqui, é diversidade. Mas você vê, ó, ontem lá na Stewart's Farm lá, que tinha o tiozinho que tava na quinta geração e os filhos deles não quiseram seguir no negócio. Em Mato Grosso hoje, a gente tem uma segunda geração assumindo, né? Provavelmente a terceira geração vai passar pelo mesmo problema do que a sexta geração tá passando aqui, porque hoje tá tudo muito interconectado, né? As necessidades dos jovens são muito parecidas, mesmo sendo aqui nos Estados Unidos ou lá em Mato Grosso. Então, a gente ainda tem um desafio muito maior, que é como que a gente vai chegar na quarta geração, cara? Como que a gente vai chegar na terceira, né? Então, assim, aqui a gente tem um perfil de produtores mais velhos, em Mato Grosso a gente tem um perfil de produtores relativamente mais novos, tá? Né? Então, teoricamente é pra gente ter uma boa renovação. Então, tem sido feito um trabalho junto com os jovens para você continuar o legado da família, né? Querendo ou não, todo mundo que foi pro Mato Grosso na década de 70, 80, né? A turma que comeu pão que diabo amassou, literalmente, cara. Fizeram cidades, né? Fizeram coisas que... Eu vou trazer a perspectiva da indústria. A indústria começou, como muitos negócios, começam como empresas familiares. Na Alemanha existem muitas indústrias que que são famosas, não vou fazer propaganda de ninguém aqui, que são indústrias familiares. São de bilhões e pertencem à família. Mas o que aconteceu foi que com essas empresas, elas não contam mais com os seus sucessores. Elas profissionalizaram o negócio. Isso vai acontecer na agricultura? Sim, em Mato Grosso já acontece, né? Porque assim, a gente tem 3 estratos de produtores, se a gente pensar em Brasil, tá? Pensando em Mato Grosso, grandes culturas. A gente tem os
grandes grupos. Então, vamos referenciar aqui em Mato Grosso. Lá em Mato Grosso a gente tem a MAG, Bofuturo, Shepherd, que são grupos grandes, né? São grupos, assim, que são empresas. A gente tem um segundo extrato, que são os pequenos produtores, né? Esses grandes, eles estão com o problema deles resolvido, eles têm gente capacitada, eles têm recurso, né, para poder investir. É que você tá vendo, né, pro lado de fora, né? Imagina você na cozinha lá, a quantidade de problema que eles têm. Não, eles têm muitos problemas. O cara deve ouvir e falar, não, eu tenho um monte de treta. Não, eles têm um monte de problema. A questão é que eles têm o capital que, de repente, eles podem resolver. Ok. Né? Os pequenos, eles são muito pequenos, eles têm recursos limitados, mas existe ali uma ajuda dos órgãos de fomento, né, de extensão rural, o próprio MDA, né, que tem algumas linhas específicas. E a gente tem um grosso da quantidade de produtores, que é o meio, que é justamente onde nós, lá na Famota, a gente atua, né. Esse meio não é grande o suficiente para conseguir investir em melhorias substanciais, assim, em gestão e tudo mais, e nem pequeno o suficiente para receber a ajuda dos outros. Então ele está num limbo ali. E eles não são pequenos quando a gente olha. São produtores cuja média é de 1.500, 1.000 hectares, né? Então eles são produtores relativamente grandes, mas pequenos para o nosso estado. Então acho que o grande desafio é como a gente consegue fazer com que esses caras consigam aderir novas tecnologias, consigam prosperar no negócio. E a gente tem uma tese lá no AgriHub, né? Que assim, enquanto não houver uma profissionalização do negócio, nesse cara, muito difícil ele vai aderir uma tecnologia, porque tecnologias hoje no agro, a grande maioria delas não são inovações disruptivas, né? Elas são incrementais. E elas, na verdade, vão reduzir um custo aqui, reduzir um custo ali, você não sabe qual que é o seu custo, reduzir 5% no diesel, pra ele, tanto faz, né? Então, acho que o grande desafio é como a gente profissionaliza esse extrato, que é a maioria dos produtores em quantidade, não em área, mas em quantidade, é a grande maioria, sabe? Então, acho que se a gente conseguir trazer essa profissionalização, tomar uma decisão para fazer uma agroindústria vai ser muito fácil, né? Tomar uma decisão, eu vou plantar o orgânico, né? Igual aqui o pessoal, vou plantar o orgânico, vou plantar o convencional. Fica uma decisão mais fácil. Só que, enquanto não tiver essa profissionalização, eu acho muito difícil, cara. Impressionante o paralelo que tem com a indústria. Muito. A indústria tem esse problema também da média. Então, a média, ela tá numa situação que ela não é tão grande, ela falha, a grande, ela é tão grande que é difícil ela falhar. A pequena, ela atende é tão nichado que ela tem uma certa proteção. E a do meio, ela fica apanhando de tudo que é lado. Então, é a mesma reclamação. Outra coisa muito similar que eu vi nessa viagem, conversando com os caras aqui, é a dificuldade da força de trabalho, tanto na agricultura quanto na indústria. Então, é uma situação que você fala, puxa, mas tem pessoal, tem imigrantes que fazem parte da força de trabalho estadunidense, mesmo assim não é suficiente, né? Uma reclamação forte e um trabalho de desenvolvimento de aprendiz muito interessante, que a gente viu ontem também. Paulo, o que mais você destacaria aqui como aprendizados da nossa viagem até o 8º dia? Cara, acho que essa questão da mão de obra é uma coisa muito interessante, né? Até fiz essa pergunta ontem lá pro Stuart. Falei, Stuart, você é o único fazendeiro que nós visitamos que não reclamou de mão de obra, né? E a resposta, eu falei, qual que é o segredo? E a resposta foi cultura. Então, assim, a gente tem casos no Brasil, né, de propriedades, de fazendas, que tem fila de espera pra entrar. Então, onde que tá o erro, sabe? Conta isso, cara. Conta mais sobre... É verdade? Né? É verdade, cara. Ó, tem uma fazenda na Bahia, que é do grupo neozelandês, que produz leite a pasto lá no interior da Bahia. Cara, eu entrevistei uma vez um dos fazendeiros, né? Porque é um grupo de fazendeiros. Você entrevistou no teu podcast? No meu podcast. Tá. Sabe o número do episódio? Episódio: Bota pra fazer 05. Desafios de um gringo empreendendo no Brasil. Mas o que ele fala? Assim, cara, aqui a casa é boa, tem internet, é tudo azulejado, tem televisão, ele não precisa pagar nada por isso. E a gente treina ele para ele ser bom o suficiente para que se ele sair daqui amanhã, ele consegue um emprego tão bom quanto ele tem aqui, sabe? Então, assim, é uma fazenda que tem fila de espera, cara, sabe? Então, assim, onde que tá o erro? O Mato Grosso é um estado com 3,3 milhões de pessoas. Tem pouca gente, né? Certo. É um estado que tem uma densidade demográfica muito baixa. 10 bois por pessoa. 10 bois por... É isso aí, 10 bois por pessoa, essa é a proporção. Só que, cara, tem fazenda, até mesmo em Mato Grosso, que existe fila de espera pro cara. Então, onde que a gente pode melhorar internamente também?
também. Porque às vezes a gente fica olhando só pra fora, o problema é lá fora. Não tem gente. Não tem gente capacitada. Mas o que a gente pode fazer aqui dentro? Então por isso que eu vejo a profissionalização do negócio vai trazer insights que a gente não tá enxergando agora, sabe? Insights do sentido, eu posso melhorar um pouquinho aqui, que se eu de repente melhorar um pouquinho a minha produtividade ou reduzir um pouco o meu custo, eu vou ter dinheiro suficiente para pagar melhor meu funcionário, para distribuir melhor um lucro, você tá entendendo? Sim. Porque senão a gente fica jogando toda hora o problema para fora. Vou ficar jogando para fora. É comum, entendeu? Né? Então o que a gente pode fazer dentro para melhorar o nosso negócio, pra gente poder pagar melhor um cara, poder contratar a família, né? Porque assim, eu morei no estado do Pará trabalhando numa fazenda lá, se eu quisesse comer um espetinho, eu tinha que andar 60 quilômetros, cara. É longe pra cacete, mano. Então não é simples assim você ir com a sua família pra morar na roça. Em Mato Grosso, ainda as distâncias são enormes, né? Aqui em 2 horas você tá em Chicago, né? Em 2 horas você não vê uma cidade em Mato Grosso. Então, assim, tem as suas dificuldades também, né, cara? A gente tem um dado lá, que é o seguinte, 90% das fazendas tem internet. Já? Só que desses 90% que tem internet, 88% tem na sede. E o resto? Aí estão falando de agricultura digital, não tem nem internet pra fazer o negócio, entendeu? E qual que é o principal benefício que o produtor enxerga? É que se não tiver internet na sede, eu não tenho funcionário, cara. Entendi. Então ele tá colocando a internet... Não, mas ele também tem toda a operação dele hoje. Claro, acompanhando mas 1% de todas as fazendas que tem internet, tem internet na fazenda inteira. Sim. A conectividade é um desafio do agro. 80% tem internet só na sede. E a internet só tá na sede porque se não tiver internet à noite, o peão não fica, cara. Então, olha só, tem várias coisas aí pra gente enxergar. Tem muita oportunidade. Né? Muita oportunidade. Porque a gente fica olhando só pra... vinho ou café, né? Vinho pra aquilo que a gente não controla e café pra aquilo que a gente pode fazer, né? Que a gente pode controlar. Nai, e aí? O que mais te chamou a atenção? Aquilo que você contou para os seus familiares, aquilo que você falou, puxa, isso aqui me marcou. Pode ser pessoal, pode ser profissional. A satisfação de algumas pessoas que estão aqui. A gente veio com uma pesquisadora, Ana Luísa. Ano passado, quando a gente decidiu que iríamos mesmo estar aqui na missão, também foi decidido a gente participar da IFT First, uma feira de food tech. E a gente tinha um trabalho muito relevante e entendemos que fazia sentido compartilhar. E esse trabalho foi submetido, aprovado. Então, assim, para mim isso foi um ponto mais marcante. A Ana Luísa apresentando pela primeira vez, uma pesquisadora do Instituto Senai de Tecnologia lá do Mato Grosso, apresentando em uma feira internacional. Ela apresentou em inglês, todo mundo parou e admirou, né? Isso que você fala do vira-lata, olha só como a gente é bom, olha só como a gente tem oportunidade, né? E foi pela primeira vez que isso aconteceu, porque nunca a gente tinha submetido uma proposta. Foi a primeira vez que a gente ousou, né? E foi algo muito diferente para nossa realidade. Então, isso é o que mais me trouxe satisfação, assim. A gente tem uma brasileira aqui, uma mulher, uma pesquisadora lá do Mato Grosso, dando um show na IFT First em Chicago. Parabéns pra Ana. Além disso, a barra sobe. O que a gente espera para o ano que vem? Né? 2 trabalhos. No mínimo 2. No mínimo dobrar. Né? Então, isso é legal, porque a gente vai colocando, a gente vai subindo a nossa referência. Né? A gente vai mostrando o poder do caramelo. E aí você fala assim, mas peraí, mas por que a gente não está com 50% das vagas de apresentação aqui? Afinal de contas, a gente desenvolve tanta coisa. Né? Então, agora nós somos os caramelo. Yeah. Yes, we can. A gente pode, a gente consegue, né? Eimar, teu highlight. Por enquanto, né? São 8 dias, então faltam mais 2, mas por enquanto. Para mim são as pessoas. Eu acredito muito que as pessoas que estão aqui não estão por acaso. Então, eu já venho para uma missão dessa, sabe? Assim, eu sei que eu vou encontrar com pessoas lá, que vai dar match, que a gente vai conversar, que seja para criar uma amizade ali. Existem pessoas, por exemplo, de Belo Horizonte que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, e a gente ali criou uma sinergia. Então, isso é algo que não me surpreendeu tanto. Mas também, o que surpreendeu mais, talvez, seja a tratativa que a gente teve do americano conosco aqui, como a Nai comentou. Isso foi mais. Então, assim, eu tenho várias pessoas que, assim, têm os pontos delas com relação aos Estados Unidos, enfim. E a gente sempre vem pra cá um pouco... Cara, será que vai passar na migração? Já começa assim. E sempre passa, né? É. Alguém conhece alguém que não passou? Então, assim, acaba que essa tratativa de você vir nos Estados Unidos, que é uma grande potência do mundo, que as pessoas querem vir pra cá para trabalhar, querem vir pra cá para criar sua vida também, e você ser muitas vezes aqui tratado de igual, e assim, muito, ontem no laboratório que a gente foi, né, o pesquisador falando assim, não, a gente tá com uma parceria com o Brasil, tinha um estudante brasileiro aqui, que ele desenvolveu um projeto aqui, e a gente ser recebido, assim, cara, e vocês estão aqui, é muito bom ter vocês aqui. Então,
isso, para mim, vai criando um pouco esse paradigma também do que, que o brasileiro, o americano não quer o imigrante, o americano não quer o brasileiro aqui. É muito pelo contrário. Assim, você tem, uma vez que é uma reciprocidade. Desde que, cara, você é muito bem-vindo se você tiver algo para compartilhar e que a gente possa fazer alguma coisa juntos. Entendeu? Um dos principais pesquisadores do Ag Lab é peruano. Sim. Exatamente. Foi ele que falou da questão do brasileiro. Ramírez. Foi ele que falou a questão do brasileiro, que ele falou com a gente assim, cara, tinha um aluno aqui de vocês lá, a gente tem parceria com a Universidade Federal de Goiás, ele falou com a Embrapa também. Então, o tempo, e ele até falou assim, porque em alguns quesitos vocês estão muito mais evoluídos do que a gente, ele falou. Em biológicos, né? A gente é a principal potência de utilização de biológicos comercialmente, cara. Você viu que legal a cooperação do Ag Lab? Então, eu vou explicar para quem está nos ouvindo ou assistindo, Você tem várias cepas lá e você pode pedir, você entra no site do Ag Lab, que eu não vou dizer aqui porque é péssimo, é USDA, blá, 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 blá. Talvez na descrição a gente vai colocar. E você vai poder pedir, então, que eles mandem para você aquilo que você precisa para fazer tua pesquisa, para fazer tua cultura, para fazer, inclusive, o seu produto a partir daquele ser. E não é uma venda, né? É uma grande disponibilização de serizinhos. Só paga o frete. Só paga o frete, porque é caro pra caramba, por exemplo. Mas, puxa, e a gente pensa, né? Capitalismo selvagem é o lugar que mais... Ok, legal, existe todo esse estereótipo, mas veja que legal esse lance. E aí também fiquei pensando no potencial que nós temos no Brasil, desse catálogo, dessa disponibilização. Nós temos uma biodiversidade que eu não preciso falar. Então, assim, puxa, o potencial que a gente tem. Então, o grande lance são essas inspirações, não é copiar, é se inspirar. Você fala, puxa, isso aqui é interessante, usando aquilo. Então, essas conexões, né? O nome do programa é sobre conexões. Então, acho que são essas oportunidades que nos inspiram e trazem outras referências. Porque você não fica aquela coisa de intriga entre cidades, conhecem isso? Né? Um pouquinho. Intriga entre estados. O nosso é o verdadeiro, o outro não é. O quê? Né? Intriga entre regiões, né? Sudeste, Sul, Nordeste. Isso é tão pequeno, gente. É tão pequeno que são esses momentos em que a gente sai da nossa bolha, é que a gente vê o quanto essa bolha é pequena. Acabei de trazer o meu destaque. É como a gente tem que fazer mais isso. E é difícil, porque envolve recurso, envolve tempo. A caixa de entrada de todo mundo está lotada, porque são 8 dias, hoje será o 9º dia, são extremamente intensos, não tem agenda, não tem aquele espaço, 2 horas para você trabalhar. Não tem. É 2 horas que você vai estar fazendo relacionamento, que você vai ter uma atividade, vai estar num deslocamento, vai estar conversando com alguém, então não tem tempo. O que a galera está menos fazendo aqui é dormir. Posso falar mais um destaque? Por favor. A gente teve alguns deslocamentos, como você mesmo trouxe, e nesses deslocamentos, né, adorei a dinâmica de cada um apresentar os destaques do dia. E é muito legal, como você mesmo fala, enxergar pelos olhos dos outros. Esse aprendizado do que é destaque para um e para outro, assim, muitos são repetidos, mas alguns pontos de vista a gente jamais teria acesso, né? Deixar para consolidar tudo no último dia, muita coisa se perde. Então esse fechamento a cada visita também foi sensacional, assim, eu ia até anotando. Às vezes o pessoal tava conversando, opa, silêncio, vamos ouvir, né, o que foi destaque para aquela pessoa, o que tocou, o que realmente vai fazer diferença, o que tem possibilidade de ser implementado. Isso para mim foi um baita destaque, enxergar pelos olhos do outro. Tem um empreendedor que conseguiu uma conexão muito legal com um possível cliente aqui. E quando ele compartilhou isso, que ele esteve com esse cliente, com esse potencial cliente, com esse lead, e que o cara ficou interessado no sistema dele, a galera toda comemorou dentro do ônibus. Né? Então, ao invés de falar, pô, grande coisa, eu não tô nem aí pra você, tal, a galera comemorou. Então, assim, pô, o cara que não tem nada a ver com o rolê, tava torcendo pela pessoa. Né? Tava torcendo, né, gostando. Então, puxa, isso é muito mágico. O brasileiro comemora tudo, né, cara? É animal isso. Até quando dá errado. Essa acho que foi a parte... Ontem eu fiz uma pequena fala aqui, totalmente no improviso, porque é o jeito que eu gosto de fazer. E 2 minutos antes de eu ser chamado pra falar, o Henrique pegou, eu posso falar, né? O Henrique pegou e falou pra mim assim, cara, que legal que tá isso aqui, porque, pra explicar, nós fomos recebidos, né, pela cidade, ou seja, várias pessoas representando instituições, representando elas mesmas, estiveram conosco em um museu lindo à beira do rio, e nós tivemos uma recepção muito legal. E o Henrique falou assim, cara, que coisa legal que tá acontecendo aqui, eu tô me sentindo
acolhido como se estivesse em casa. Isso aqui é uma recepção à brasileira. E eu falei, uau! Obrigada, Henrique. Uau! E aí aquilo ficou em mim, assim, eu falei, gente, muito obrigado pela receptividade. E acabaram de... Isso faz parte da minha fala, né? E acabaram de me dizer que está se sentindo recebido à brasileira. E todos entenderam o adjetivo. Você vê que ativo que nós temos. Todos entenderam o adjetivo. Não é, brasileira quer dizer o quê? Quer dizer exatamente calorosa, descontraída, divertida. E não precisa ser... E competente também. Mas eles não são antônimos, né? Você pode ter tudo isso ao mesmo tempo. Com certeza. Dá pra cantar paródia e também. Pra ser integral. Eu ia começar agora sobre os pontos fracos da viagem, né? Então... Posso cantar não, né? Não, né? Pode. Não. Tá bom. Mas... Deixa pra quem precisou estar comigo no ônibus. Pra gente fechar, na verdade, pra gente ir pro fechamento, eu também gosto de falar da cozinha lá no Botec 4.0, ou seja, daquilo que não tá dando certo. E tem que ter muita coragem pra ser vulnerável, pra mostrar, pra se expor. E agora eu vou trazer esse desafio, então. A gente trouxe os pontos positivos, a gente trouxe muita coisa legal. O que não rolou, o que poderia ser melhor no teu ponto de vista, hein, Mar? Começou comigo. Normalmente foi comigo. Eu já ia falar um hambúrguer. Você tava aí, eu falei, cara, vem Não, cá. ele olhou pro meu lado até, baixa a cabeça aqui. Na verdade, eu acredito que imprevistos acontecem, né? De fato. Então, a gente conseguiu visitar várias empresas, várias fazendas aqui, da área tech. Infelizmente, a gente não conseguiu, por questões de agenda, por questões de situações, não conseguiram estar com a quantidade que a gente imaginava que poderia estar. Né? Então, mas com o jeitinho brasileiro, né? Eu falei assim, cara, minha expectativa são as pessoas aqui e o pós que vai ter aqui também. Porque foi até conversar, algumas pessoas perguntaram pra gente, cara, como que foi na Alemanha? Esse cara, a Alemanha foi muito bom, mas o pós-Alemanha foi maravilhoso pra gente, entendeu? Então eu acho que foi uma expectativa que eu coloquei sobre mim mesmo, sobre visitar mais empresas e que por questões de agenda, infelizmente, a gente sabe que nem sempre consegue. Tá. Nai. Não, o meu foi muito semelhante, assim. Expectativa de visitar um pouquinho mais de indústrias em Chicago, então a gente teve algumas mudanças de agenda, então basicamente isso. E talvez um alinhamento um pouquinho melhor com participantes da missão, e a expectativa, né, precisa ser alinhada, porque isso pode gerar uma frustração ou outra, que a maioria é muito aberta à mudança. E a maioria, nem todos, né? Acho que algo que podia ter sido melhor esse alinhamento expectativo, mas eu acredito, assim, que no decorrer da agenda, da missão, tudo foi entendido, assim, que o principal é a gente se conectar e abrir pro novo, né? O que você fala bastante também da serendipidade. A gente busca uma coisa e se tá aberto encontra várias outras. Aqui é só o começo, aqui não é o fim. Eu tenho muita consciência disso. Acho que faltou um pouquinho de um alinhamento melhor com mais pessoas, né? Até pra não ter nenhum desgaste, não deixar de aproveitar outras oportunidades. Uma agenda não deu tão certo quanto planejado, mas tem outras, né? Outras coisas melhores vão acontecer. Legal. Então, isso aí. Legal, assim, eu gostei muito de entender como é a parte de alimentação aqui, né? Só que eu acho que ele tá muito distante da nossa realidade em Mato Grosso. De repente, se a gente conseguisse visitar mais agroindústrias de grande porte, como a gente encontra em Mato Grosso, talvez a gente conseguisse ter uma visão melhor de como a região se desenvolve a partir daquilo, sabe? A gente visitou muitas pequenas propriedades e tudo mais, que é ótimo do ponto de vista de conhecer a cultura e tal, mas que tá a milhas e milhas distante da nossa realidade lá, né? Que a gente tem, sei lá, uma fazenda que fica 100 km da cidade, né? Então, acho que é um pouco disso. Se a gente conseguisse ter visto mais agroindústrias de grande porte, acho que teria sido bem interessante. Legal. São diferenças, né? Eu acho que a gente viu por exemplo, a gente foi numa cozinha compartilhada, né? Vamos lá, um coworking de cozinhas, tá? E ali você vê um novo modelo de negócio. Então não é para ver tecnologia, é para ver um novo modelo de negócio, né? Sim. E esse diferente causa esse choque, porque assim, isso aqui não é aplicável, isso aqui eu não consigo me inspirar nisso aqui e tal, naquele primeiro momento. Só que aquela informação tá ali dentro da tua memória RAM, né? A qualquer momento você vai falar, pô, mas peraí, agora conectou, né? Então é duro porque você vai coletando pontos e não sabe quando vai usá-los. Então você não percebe o ganho, né? Você não percebe o ganho. Eu não estou
contradizendo é que esse é um ativo bem pouco tangível, né? É você colocar isso no teu repertório. E a qualquer momento você fala, pô, aquilo conecta com aquilo e tudo outro. Para mim, eu faria diferente a data. Vou explicar por quê. Nós estamos em julho. Julho, no hemisfério norte, é o verão. Férias. E férias. Então, a galera, eles estão menos propensos a nos receber, menos propensos a várias coisas. Então, nossa agenda foi dificultada muito por isso. Então, a gente tinha agro e indústrias agendadas que nos derrubaram, né? Foi caindo a agenda porque, assim, não, olha, a gente não achou quem pode receber você. A pessoa vai estar indisponível. Outra coisa, o tamanho do grupo, a galera se assustava. Assim, como assim? Pessoas. Né? Para você ter uma ideia, no Egg Lab, pra gente visitar, no Egg Lab nós tivemos que se dividir em 3 grupos. Né? Por quê? Porque não é fácil ficar andando com 33 pessoas e explicando para cada uma delas, tal. Então acho que a data é algo que eu faria diferente. Eu trouxe a sugestão da data, eu traria diferente em função da dificuldade. Né? A feira foi positivo, tem encaixado, mas tem um lado negativo da data. Então acho que a gente trouxe essas lições, primeiro, algumas lições aprendidas. Algumas a gente não vai trazer porque, afinal de contas, acabam sendo que a gente tem que trabalhar internamente para a gente evoluir. Mas está aí algumas dicas do que a gente faria diferente. Um outro destaque que eu queria trazer, e minha última contribuição aqui, tem a ver com quão corajosos nós fomos por ter colocado seres tão diversos em termos de conhecimento, indústria que trabalha, o setor de mercado que trabalha e tudo isso. Porque por um lado tem um lado ruim, de você ter um desalinhamento enorme inicial, por outro lado você consegue trazer muita riqueza, porque cada troca de ideia você aprende muito. É que nem você numa universidade você conversar com pessoas do outro prédio, não da outra turma, né? Do outro prédio, que normalmente a gente ainda se separa em áreas, né? 3 grandes áreas de conhecimento, e aí imagine você migrando para outra área e trocando ideia. Foi o que aconteceu. O que está acontecendo são 8 dias, né? E foi bem coragem mesmo. A gente já estava bem ciente disso. Não foi em consequência. E agora que vai ser? Foi uma decisão que nós tomamos. Arriscada. E até agora não deu nenhuma briga, né? Então, 8º dia a gente não teve. Nós estamos no 9º. Ninguém puxou o cabelo de ninguém. Certo. Apesar de a gente ter ligado pra polícia, né? Mas... Esse é um assunto agora que provocaram, acho que a gente vai falar sobre isso, né? Bom, conta rapidinho. Conta essa rapidinho. Tem que ter alguma pérola, né, cara, brasileiro. A gente faz o corte depois. Tá. Teve 2 colegas do Senai que estavam no apartamento 1113. Aí foram ligar pra recepção e normalmente diz que é o 9. Aí 9, 11, 13, 911, pá, polícia. Telefone da polícia. E ligaram pra pedir um secador. Aí chegaram 2 policiais lá. I need help! My hair! Então a gente teve essa pérola na missão. Foi até explicar que focinho de porco não é tomada, foi... Pois é. Isso foi na primeira noite? Na primeira noite, ninguém saiu preso. E o pior de tudo, os policiais não trouxeram o secador de cabelo. Não trouxeram o secador. Não faz então, mais policial como antigamente. Não, passaram por tudo isso, né, de ter 2 policiais à sua porta. E dormir com o cabelo molhado. E dormir com o cabelo molhado. Se fosse interior de Minas, trazia, né? Porque conhecia o fulano, que é amigo do fulano, que é amigo do fulano. E um cafezinho. Traria o secador, o pão de queijo, o cafezinho. Muito bom, cara. Legal demais estar aqui com vocês 3, gravando aqui, né? Eu brinquei com você, né, Cláudio, quando você me chamou pra fazer esse episódio. Eu falei, cara, você topa? Eu falei, bicho, isso aqui é minha vida, né? Gravar e fazer conteúdo é uma coisa que eu gosto muito. Estar aqui com vocês nessa viagem, né? Todos vocês eu conheci aqui, menos a Nayara, que a gente já se conhecia, mas a gente se conheceu melhor aqui durante a viagem. Então fica as conexões, fica o aprendizado que a gente teve aqui e fica também essa união que a gente tem como nação também, né, cara? Eu acho que foi super legal a gente, de várias regiões do país, em unidades, diferentes sotaques, mas em unidade, estando aqui para aprender e para passar também o conhecimento. Então, agradecer demais a oportunidade e esperamos pelos próximos, né? Beleza. Deixa eu trazer uma curiosidade, eu tô abrindo parênteses aqui, mas eu acho que é relevante. Parênteses do parênteses. Do parênteses. Nós estamos no Distillery Labs, como a Nayara falou, e é um hub de inovação e essa é a primeira gravação de um podcast aqui no Distillery Labs. Então nós estamos no baita honra, mas eu vou trazer a força do caramelo. Ontem eu vou tentar fazer bem curta essa história. Ontem nós estávamos na fazenda do Stewart e quando estávamos lá eu estava conversando com o cabeça aqui do Distillery Labs e ele falou para mim da sala de podcast.
A gente não tinha vindo aqui ainda, lembram disso, né? Nós não tínhamos vindo aqui ainda. E ele falou da sala, eu falei, opa, mas lá já está operacional? Ele falou, não está operacional porque nós não recebemos equipamentos ainda. E aí eu falei para ele, puxa, você poderia comprar o Rodecaster 2, que é a melhor mesa de podcast. Daí ele falou assim, peraí, porque a gente recebeu uma doação do county, do condado, e eu quero ver o que eles mandaram pra gente. Quando ele pegou no celular dele, viu a lista de equipamentos, era o Rodecaster Pro 2. Depois disso, eu falei pra ele, legal, e quando você vai receber? Ele falou assim, não, na verdade já chegou o Romaneio, então tá disponível, mas eu não sei se eu consigo pegar. E aí eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, a gente vai gravar amanhã um episódio. Se você conseguir esses equipamentos, a gente faz a nossa parte e a gente vai fazer a gravação do episódio amanhã na sala do seu podcast. Lembra que quando a gente estava falando 2 minutos antes, ele falou, eu tenho uma sala de podcast. Ponto. Só ponto. E ele conseguiu trazer os equipamentos. Ontem a gente montou tudo para ele aqui, né? E estamos aqui gravando o primeiro episódio de um hub de inovação aberta, referência aqui da região de Illinois, feita por nós. Nós montamos e nós estamos aqui gravando. Então nós temos aqui, estamos gravando, estamos fazendo uma marca aqui nesse ambiente, deixando a marca do caramelo. Pra cima o caramelo. Deixando a marca do caramelo aqui no Distillery Labs. Neymar, fechamento. Para mim, eu já imaginava que poderia ser bom, né? Como eu falei, assim, eu acho que eu já vim muito com um pensamento positivo, assim, das conexões que podem ser geradas por experiências prévias. E foi, acho que, melhor do que minha expectativa no quesito de pessoas, porque a Nai, eu não conhecia ela pessoalmente, né? Só de ouvir falar, assim. O Paulo eu não conhecia. De agro, eu descobri que não conhecia nada de agro, né? Não que agora eu seja fera no agro, mas agora eu consigo entender um pouco mais, né? Porque a gente, no Brasil, principalmente, a gente tem uma visão do tipo, o agro é X, o agro é Y, mas, cara, qual que é a rotina do agro, né? Qual que é a conversa deles, né? Na indústria a gente já sabe, né? O real custo por tonelada, e a gente vendo o pessoal fazendo as contas ali dos acres, e cara, é muito legal você ver isso, porque é o que vocês falaram, assim, o que vocês viram como um desafio colocar pessoas muito distintas, né, de áreas muito distintas juntas, pra mim, na verdade, agrega muito valor. Né? Porque eu não falo somente sobre os meus assuntos, só sobre mim. Na verdade, eu tenho a possibilidade de aprender mais sobre os outros, porque as indústrias, de certa forma, cara, eu já sei mais ou menos como que eles funcionam. Então vira uma conversa de boteco, onde você chora... Opa! Isso quer dizer que é bom, né? Uma conversa de boteco 4.0. Então, assim, pra mim, na verdade, tem sido sensacional nesse quesito de poder aprender. E é o que eu falei com vocês, assim, por experiências prévias também, pra mim isso aqui é só o começo. Pra mim, na verdade, é o pontapé de conexões ainda que estão por vir, de negócios que ainda estão por vir também. E mês que vem a gente tá em Mato Grosso, né? Já tem data marcada. 15 de agosto. E passagem já tá comprada. Legal. Olha, ó. Nai, faz agora pra fechar, vai. Cara, levar muita ideia na bagagem. Como o Neymar tava falando aqui, é só o começo. Tem muita ideia de muita coisa que a gente pode implementar, de fazer junto. Eu já olho pro Paulo e falo, poxa, vamos fazer algo muito legal junto lá pro nosso estado, né, pro nosso país. Então, muita ideia, muita conexão. Foi sensacional. Tá sendo, né? Hoje é basicamente o último dia, eu tenho certeza que vai ser incrível, mas muita coisa boa. Legal. Um sentimento de evolução, sabe? Massa. Então, muito bom estar aqui com vocês. É um episódio de 3 podcasts sendo gravados ao mesmo tempo, uma coisa, mais uma inovação. Vou criar um também. Agora vou. Mais uma inovação by Caramelo. Valeu, gente, foi um prazer. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Ó, eu sempre termino os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. Momento sabedoria. Vai. Aí não. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Muito bem, espero que você tenha curtido esse podcast aqui, esse episódio, né? Muitos insights legais aí. Considere compartilhar ele com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo aqui. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcast. Tem o Apple Podcasts, Google Podcasts, tem uma caralhada de agregador que você pode seguir aí. Siga também o podcast do pessoal aí, o Boteco 4.0 e o Eu na Indústria também. Você pode encontrar em qualquer agregador de podcast aí. Siga o AgroResenha nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram.
Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br, tá certo? Muito bom, muito obrigado por você ter ficado até agora. Me despeço sempre com aquela frase de sabedoria extrema, né? Se chover, não precisa molhar a horta não, viu? Um abraço, até mais! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.